Então, que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Que bom estarmos juntos novamente em mais um culto de celebração ao Senhor, né? Esse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu. Interessante, de ontem para hoje, durante a madrugada, nós fomos aí surpreendidos por uma baita tempestade, né? E logo de manhã cedo nós fomos recepcionados por um domingo de um sol brilhante, né? Um dia ensolarado. Isso a gente nos faz refletir, né? Nós tiramos aí uma reflexão para a nossa vida. Muitas vezes as tempestades da vida assim, são inesperadas, né? Nós somos surpreendidos pela mesma, e ela nos alcança. Mas, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E hoje nós fomos surpreendidos pela manhã com um domingo extremamente ensolarado. E é assim também com a nossa vida, né? O sol da sempre brilhará para nós, que nós possamos confiar sempre no Senhor. Por mais que sejamos surpreendidos por uma tempestade, não quer dizer que no dia seguinte Deus não esteja preparando para nós um dia ensolarado, né? O sol da justiça sempre há de raiar, porque esse sol da justiça não falta, nós sabemos, e não falha, porque é o nosso Senhor. Amém? Que nós possamos crer, continuar confiando nesse Deus e sabendo que o dia do nosso retorno, do nosso encontro presencial, está se aproximando, né, para a glória de Deus. Nós precisamos continuar crendo, continuar confiando e continuar descansando nos eternos braços do nosso Deus, como diz a canção do cantor cristão. Amém? Eu quero te convidar nessa noite para que você baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir para que o Senhor continue dirigindo os nossos passos, aquietando a nossa mente e aquietando também o nosso coração. Louvado seja o Senhor pela sua vida, que com certeza está conosco nesse momento, né? Participando desse culto abençoado, que com certeza Deus falará uma coisa ao seu coração, profundamente ao seu coração. Algo que com certeza você, durante a semana, pediu para que Deus interagisse, falasse com você de alguma maneira. Deus também pode falar com você através desse momento de celebração ao Senhor e também, principalmente, na sua palavra. Amém? Nós vamos orar, então, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus e vamos, nesse momento, abrir nosso coração a Ele e, com certeza, conversar com Ele, dividir com Ele, partilhar com Ele aquilo que aflige o nosso coração e aquilo que muitas vezes traz as inquietudes da vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos mais uma vez por essa noite agradável que o Senhor nos concedeu de estarmos em Tua presença. Como é bom, ó Deus, te servir, como é bom te louvar, como é bom adorar ao Senhor na beleza de Sua santidade. O Senhor é um Deus presente em todo momento da nossa vida, que tem nos guardado, nos livrado do mal. Ó Deus, suprido todas as nossas necessidades. Uma coisa que nós precisamos e devemos fazer sempre é ser gratos ao Senhor. Ó Deus, principalmente pelo dom da vida, que é um presente. Nós sabemos que a vida é única, ó Deus, dentro desse plano, logicamente, do plano terreno, e por isso que nós precisamos, ó Pai, devemos aproveitá-la da menor maneira possível. E não existe coisa melhor do que aproveitarmos a vida, ó Deus, do que, ó Deus, buscando ao Senhor, nos envolvendo contigo, nos envolvendo com a Tua vontade sempre. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que não falha, está sempre conosco. Obrigado, ó Deus, por esse momento que o Senhor reservou e separou para cada um de nós, ó Deus, para nós, Batista do Jardim Três Marias, ó Pai, e também muitas outras igrejas nesse momento que estão se utilizando desse momento, ó Pai, da tecnologia, ó Senhor, para cultuar e para celebrar o Senhor também. Ó Deus, esteja com o Teu povo, esteja, ó Deus, com a Tua igreja, ó Pai, nos colocando no nosso coração o desafio, ó Pai, e a certeza também de seguir em frente, por mais que venhamos enfrentar, ó Deus, obstáculos que aparentemente sejam gigantescos, que nós possamos confiar e crer no Senhor, porque é o Senhor, ó Deus, que nos faz atravessar esses obstáculos e nos sairmos vitoriosos quando alcançamos. Obrigado, ó Deus, mais uma vez. Como nós falamos aqui no início,
Por mais que sejamos surpreendidos pelas tempestades, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que o dia seguinte o Senhor pode estar preparando para nós um dia ensolarado, Senhor, porque o sol da justiça sempre há de raiar. Obrigado mais uma vez, Senhor, que nós possamos fazer desse momento um momento único e um momento agradável, porque sabemos que o dia que nos compete é o dia de hoje, porque o amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Por isso que nós cremos e confiamos em Ti e confiamos também a Ti a nossa vida, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Vamos cantar? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão por eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa nova que Ele nos deu, por essa nova perspectiva que Ele nos ofereceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que Paulo diz, né, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Na vida do cristão, na vida daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, tudo se renova. A nossa fé se renova, a nossa alegria se renova, as misericórdias se renovam, a bondade do Senhor se renovam, a nossa desejo e a nossa vontade de andar do Senhor se renovam sempre, porque nós temos e somos fortalecidos pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo que trabalha no nosso interior diariamente. Por isso podemos adorar ao Senhor pela vida nova que Ele nos concedeu, né? E de graça, mas não foi, na verdade assim, pela graça, mas não foi de graça, mas foi pelo sangue vertido na cruz do Calvário em nosso favor. Por isso nós somos e temos motivos de dar graças ao Senhor sempre por essa vida nova que Ele nos concedeu. Né? Acredito eu que você não trocaria em hipótese alguma aquilo que você está vivendo hoje, mesmo com as inúmeras dificuldades que você tem passado,
pela vida que você vivia antes, né? Sem uma perspectiva de futuro. E hoje, com Jesus, pelo fato de termos essa nova vida, nós sabemos que a graça do Senhor está sobre nós. E é isso que nos torna feliz e nos torna novo diariamente. Amém? Por isso que nós temos que estar sempre agradecidos. Essa semana eu vi um vídeo e eu achei muito interessante, eu não sei da veracidade do mesmo, mas foi algo que me chamou a atenção. Foi um vídeo meio que promocional da condição da Itália hoje, que está saindo do contexto de isolamento, de restrição, tem abandonado as máscaras, e nós vemos ali, na verdade, uma alegria tomando conta daquele povo. Acredito que é algo que o nosso coração anseia diariamente, para que esse tempo também passe, e a gente saia desse momento de isolamento e restrição, que a gente tire essas máscaras de verdade, e não só essas máscaras que nos protege, né, de ser alcançado pelos vírus, mas outras máscaras também que muitas vezes a vida nos impõe, né, que nós possamos ser livres de fato para professar a nossa fé em Jesus Cristo sempre aonde quer que nós estejamos. Mas enquanto estivermos nesse período, nós vamos continuar orando pela nossa nação, orando por ela e pedindo para que Deus venha sarar a nossa nação, restaurar a nossa nação e purificar a mesma, o nosso país, o nosso Brasil, a nossa pátria amada, né? Esse lugar tão lindo e maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Entre aspas aqui, né? Não dentro do contexto político, mas um patriota, pelo fato de amar o meu país. Então vamos orar para que o Senhor venha de fato sarar essa nação. Muito dessa canção que era cantado aí com certeza pelo nosso querido irmão Hélio, né, que é uma canção muito profunda que nos fala sobre a importância de estarmos orando pela nossa nação. Vamos Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se entregou de uma forma especial. Um dia olhou para essa nação e por ela se entregou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação com o seu poder, como o óleo da sua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se entregou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se entregou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu
Pensar essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Pensar essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Com o óleo da sua unção, com o óleo da sua unção. Amém, glória a Deus, que isso seja uma verdade nosso e nosso coração para a nossa nação. Amém? Eu vou passar aqui a palavra para a irmã Silvana, ela tem um texto para ler. E logo na sequência a Sara vai dividir uma canção com os irmãos. Amém? Paz, irmãos, que vamos ler é um versículo apenas em João 14, 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Que o Senhor abençoe todos os irmãos, que possam gozar dessa paz, né? Até que o Senhor venha. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Quando a minha mãe estava lendo esse texto, ela lembrou dessa música e eu cantasse. Não sinto o vosso coração, que em Deus e também em mim, na casa de meu Pai, das moradas. Se não fosse assim, eu não tenho dito. Vou preparar-vos um lugar, eu irei, vos levarei para mim mesmo. Os conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E verdade eu te digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que tem em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei para o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei.
Amém. Glória a Deus pela vida da Sara, pela vida da Silvana. Que canção linda, né? Realmente toca o nosso coração. O Espírito da verdade pode receber, ele está em nós, né? Isso é um grande motivo para sermos gratos a esse Deus que está conosco e colocou o melhor dele em nós. Além da salvação, ele colocou a sua própria natureza em nós, que é o seu Espírito. Glória a Deus por isso. Eu sou muito grato a esse Deus que tem feito, por tudo que ele faz e com toda certeza por todas as coisas que ele ainda fará. Por isso que nós somos gratos e temos muitos motivos para ser gratos a esse Deus. Amém? Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no texto da Palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos refletir aí do versículo 7 até o versículo 10. Esse texto extremamente conhecido por todos os irmãos e por todos aqueles que já manusearam as Escrituras Sagradas, já se depararam com esse texto. Carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. O texto da Palavra de Deus diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Em outras traduções, a minha graça te basta. Ele falou, aí na sequência do meu opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Só aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, obrigado a Deus por esse momento de celebração que nós estamos. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor falou conosco até o exato momento, na parte introdutória, ó Deus, através dos cânticos que ministramos ao Senhor, ó Deus, falando sobre como é bom adorar ao Senhor, como é bom, ó Deus, porque somos felizes pelo fato de nos dado uma nova vida, e também, ó Deus, temos espaço através do novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, que Ele estabeleceu para nós. Ó Deus, nós temos acesso ao Senhor, para pedir ao Senhor, para que venha curar e sarar a nossa nação. Nosso coração anseia pelo fim, ó Deus, dessa pandemia, pelo fim desse isolamento e desse momento de restrição. Nós sabemos, ó Pai, que externamente nós podemos estar isolados, talvez, e restritos a um deslocamento, mas jamais nosso interior, porque as renovações que nós tanto precisamos vêm do nosso interior. Ó Deus, por que se corrompa externamente, é assim que a palavra diz, o homem interior, ele se renova dia a dia. Por isso que nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Deus, por tudo que tem feito e que farás em nós e através de nós. Seja conosco, fale conosco através da sua palavra, assim como já foi feita uma leitura do texto bíblico, nós fizemos a outra leitura. Nosso desejo é que o Senhor continue falando conosco agora através de sua palavra. Obrigado, Deus, mais uma vez, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da graça, o quanto ela é suficiente para enfrentarmos os conflitos da vida, os sofrimentos e as crises que são inevitáveis. Nós sabemos que muitas pessoas desconsideram e ignoram muitas vezes e até se sentem amedrontadas em momentos de crise, mas sabemos que as crises elas sempre acontecerão, sempre virão, e você se encontre livre de uma, sempre nós estamos sujeitos a que outras apareçam. Mas o mais importante disso é saber que nós temos a graça de Jesus Cristo sobre nós. E ela é, com certeza, suficiente para enfrentar
os sofrimentos e os momentos de que nós teremos na vida, né? Porque acredito eu que você, assim como eu, já ouviu falar sobre a escola da vida, sobre a importância dessa escola e muitas vezes como ela funciona, né? Ela funciona totalmente diferente da escola convencional. A escola da vida é bem diferente da escola convencional. E dizem que a vida muitas vezes nos prega surpresa, né? Muitas vezes, porque pelo fato de esquecer que a vida, como dizem algumas pessoas, a vida é cíclica, ela está sempre mudando, ela sempre está evoluindo. Nunca, de certa forma, vamos vivenciar as mesmas coisas literalmente. Às vezes vivemos, sim, mas numa outra situação e num outro contexto. Por quê? Porque a vida é cíclica, ela nunca é a mesma coisa, ela vai estar sempre mudando. Mas quando a gente faz essa análise, essa avaliação em relação à escola da vida convencional, a gente percebe que é um pouco diferente, né? Porque na escola convencional a gente sabe que toda a avaliação feita para testar os nossos conhecimentos, ela vem depois daquilo que nós aprendemos, da lição, né, do conhecimento que nós temos. Agora, a gente percebe que na escola da vida é totalmente diferente. A gente percebe que a vida muitas vezes dá primeiro a prova, para depois vir as lições. Muitas vezes ela dá primeiro a dor, para depois vir também o quê? O aprendizado. Primeiro vem o sofrimento e depois vem o consolo. Como foi que então que o apóstolo Paulo, né, ele se envolveu com tudo isso dentro de tantos sofrimentos que ele passou? Como que ele enfrentou tudo isso? Porque sabemos que Paulo, depois de Cristo, nós percebemos que foi um dos camaradas que enfrentou muitas lutas, muitas adversidades, mas ele sempre se manteve firme, porque uma frase dita pelo apóstolo Paulo eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o que lhe confiei até o dia que ele voltar. Então Paulo, ele soube enfrentar isso, todas essas demandas de sofrimento que ele teve dentro do seu ministério, porque ele tinha consciência que a graça sobre sua vida era suficiente para enfrentar todas as demandas de crises e sofrimentos e adversidades que ele enfrentou. Ele experimentou o que? A alegria no sofrimento. Alegria, sim, apesar dos problemas, porque dá-se a impressão que Paulo era um cara que gostava de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, ninguém quer viver dentro de um contexto de sofrimento, mas Paulo, apesar dos problemas, ele conseguia encontrar alegria, porque essa graça fortalecia o seu coração e fazia com que essa alegria se renovasse sempre. E as alegrias que ele tinha de fato, apesar das perseguições. Alegria apesar das decepções que ele tanto sofreu. E alegria também apesar da morte. Paulo enfatizou, então, que as coisas espirituais são as materiais. O futuro é melhor do que o presente que nós estamos vivendo. E o eterno é muito mais importante do que aquilo que é temporal. Fazendo-nos refletir sobre a fala do próprio Cristo, ali no Sermão do Monte, né? Ele disse assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a tudo consome, onde ladrão mina e rouba, mas ajuntais tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consome, onde ladrão nem mina e nem rouba. Né? E ele ainda vai dizer o seguinte, que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Por isso que Paulo, nesse texto, e muito dos seus escritos, você vai ver que ele enfatizou muito mais as coisas espirituais acima das materiais. O futuro sendo melhor do que o presente. E aquilo que é eterno como mais importante do que aquilo que é temporal, que é efêmero, que é passageiro e que um dia vai passar. Então, Paulo aprendeu não apenas a sobreviver às circunstâncias adversas, mas ainda a gloriar-se nelas e sair delas totalmente vitorioso.
Paulo falou das revelações, quando nós vemos aqui no capítulo 12, quando olhamos para o texto bíblico que nós lemos, na primeiros versículos do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, ele fala das revelações extraordinárias, quando ele foi ali arrebatado até o terceiro céu. E nessa segunda parte do texto, que é o texto que nós lemos, o versículo 7 ao versículo 10, ele faz um contraste com aquilo que ele vivenciou. Ele fala do quê? Do espinho na carne. Espinho esse que o alcançou. Vai dizer que era um espinho que era sempre lembrado, né, como uma coisa de esbofeteamento de Satanás, para que ele jamais esquecesse desse espinho na carne. E por que falar desse texto? Não vamos falar nesse texto sobre qual era esse espinho. Porque se avaliarmos dentro do nosso contexto de vida, de alguma maneira sempre nós vamos encarar ou ter que lidar com algum tipo de espinho na nossa carne. Né? Paulo tinha o dele. Mas a intenção não é falar o que era esse espinho, ou qual era esse espinho. Porque aqui a ideia é justamente analisarmos e avaliar o grande contraste, né, que há entre essas duas experiências do apóstolo Paulo. Essa de ter sido alcançado por revelações extraordinárias do céu e, posteriormente, ele ter sofrido essa questão do espinho na carne, aonde me faz lembrar até o próprio Jesus Cristo, antes de ter sido levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até então, Jesus Cristo estava ali no momento de entrega, né, dentro dos 40 dias ali de jejum que ele teve, ele estava totalmente envolvido com as coisas espirituais. Né? E ele, de repente, depois daquele momento, ele é levado para ser tentado. Parece que o apóstolo Paulo estava sofrendo isso na sua própria vida. Depois dos momentos de revelações extraordinárias e sobrenaturais, Paulo sente esse espinho na carne. Ele foi praticamente da glória ao sofrimento. Ele experimentou a bênção de Deus no céu e também a bofetada de Satanás na terra, o fazendo sempre lembrar desse espinho que ele levava em sua carne. Então Paulo tinha ido ao céu, mas agora aprendeu que ele também pode fazer o céu vir até ele. Não é nos momentos de lutas e dificuldades que estamos sofrendo, como Paulo sofreu, ao qual ele se encontrava com esse espinho na carne, que ele não poderia viver ou trazer o céu para o momento em que ele está. Não que ele gostasse de sofrer, como nós falamos, mas nos momentos de sofrimento, ele pôde encontrar a alegria que só o Senhor pode dar. Então Paulo aprendeu e nos ensina dentro de como enfrentar os sofrimentos na vida. E ele diz que a melhor receita disso é ter a consciência de que a graça é suficiente para nós. Todo cristão, com certeza, deve saber que somente a graça de Deus é suficiente para enfrentarmos o sofrimento. Nesses versos aqui nós vamos encontrar algumas verdades sobre essa graça de Deus que nos ajudam a enfrentarmos o sofrimento. A primeira verdade que a gente encontra aqui, então, que mostra que a graça de Deus é suficiente para nos livrar do pecado. Acompanhe comigo e veja lá no capítulo 7 o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer tipo de ânsia. Paulo viveu esse momento tão especial e arrebatador em sua vida, em relação à questão de ter tido essa experiência sobrenatural, e ele corria um sério risco de que a arrogância, a prepotência ou até o orgulho o levasse a uma totalmente diferente de onde ele deveria estar. E a graça o fez perceber que ele era tão necessitado e tão necessitado de Deus quanto qualquer um ou outro que estivesse dentro do seu contexto de vida. Por isso que ele diz,
Em algum momento da minha vida, eu me senti potência, talvez dentro dessa arrogância, né? Me senti autossuficiente, ignorando assim a suficiência de Deus, né? Talvez muito mais preocupado com a autoajuda do que a ajuda que poderia vir do alto. Em algumas circunstâncias, muitas vezes, nos encontramos assim. Esquecemos que a graça de Deus se revela dentro do nosso sofrimento, e o pecado muitas vezes pode se apresentar como um orgulho como esse que Paulo disse dentro do texto. E um orgulho, a autossuficiência, essa arrogância, essa prepotência, muitas vezes que achamos que podemos e sabemos lidar com as demandas de sofrimento na vida, pode nos fazer pensar ou achar que não precisamos ou necessitamos de Deus. E muitas vezes nos achamos autossuficientes, né? Nós precisamos só da autoajuda e esquecemos a suficiência de Deus através da sua graça, e esquecemos a autoajuda de Deus, a ajuda do alto revelada através da graça de Deus sobre nós. Então, nesse texto, uma das verdades que é evidente e clara para a nossa vida é que mostra que a graça de Deus é suficiente, porque nos livra do pecado de acharmos que não precisamos de Deus e da graça de Deus para enfrentarmos os problemas que muitas vezes nos alcançam. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que a graça de Deus, ela é suficiente, pois Deus nos dá liberdade para pedirmos. A graça nos permite e nos dá acesso até interagirmos com Ele, falarmos com Ele, abrirmos o nosso coração e falarmos com Ele, dividirmos com Ele aquilo que aflige o nosso coração. Olha só que o versículo 8 do texto ao qual nós lemos diz: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse o espinho na carne. Então a graça de Deus pode ser acessada pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo nós temos acesso a esse Deus para abrir o nosso coração e escancar o coração diante de Deus e dividir com Ele aquilo que nos aflige, aquilo que de fato está gerando sofrimento em nós, aquilo que de alguma maneira tem gerado algumas crises em nós. Às vezes nós mecanizamos o nosso contato e a nossa relação com Deus. O que Deus quer de fato é que você abra o seu coração e fale com Ele. A oportunidade você tem. Essa te possibilitou, por meio de Jesus, que vive o caminho, para que você possa ter essa liberdade para falar com Deus, assim como o apóstolo Paulo falou. E ele disse que em 3 oportunidades, né, o texto diz, em 3 ocasiões, eu supliquei ao Senhor que removesse esse espinho na carne. Então a segunda verdade que nós vemos dentro desse texto é justamente isso, que a graça é suficiente, pois Deus nos dá liberdade para pedirmos, para interagir com Ele. Então a graça de Deus, ela pode de fato ser acessada por esse novo e vivo caminho pelo nosso Senhor Jesus. Podemos então orar expressando a Deus o nosso desejo, né? Todos nós temos algum desejo dentro do nosso coração e queremos dividir com aquele que pode fazer, né? Citando o texto que eu sempre cito, pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, com o seu poder que opera sobre nós. A terceira verdade que nós vemos dentro desse texto, que mostra que a graça de Deus é suficiente, ela é suficiente mesmo quando o nosso desejo não é atendido. Isso é uma parte que mexe com a gente, né? Paulo, quando citou isso, talvez ele tenha muito mais, não digo coragem, mais autoridade, vamos dizer assim, para tentar requerer de Deus, dentro das oportunidades dele, que ele teve de pedir a Deus, para poder requerer aquilo que ele tanto ansiava e desejava. Ele poderia ter feito isso? Acredito que sim. Ele poderia simplesmente dizer, Senhor, eu sou Paulo, né, o apóstolo dos gentios, quantas igrejas eu fui usado pelo Senhor para levantar, para erigir, e quantas igrejas eu tenho acompanhado, quanto eu tenho contribuído, e eu simplesmente venho aqui, derramo diante do Senhor um pedido, e o Senhor não me atende diante desse pedido.
Muitas vezes nós agimos dessa forma também, como Paulo poderia ter agido e não agiu. Não reagiu dessa forma. Por quê? Porque ele tinha consciência que maior do que o atormentava, maior do que esse espinho o causava, era que a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre a sua vida. Aonde quer que ele estivesse, a graça de Deus estava conduzindo os seus passos. Independente das dores que ele viesse sofrer, a graça de Deus estava ali para diminuir essas dores. Muitas vezes não para diluir, mas diminuir, e não muitas vezes para retirar. Mas mesmo sofrendo os momentos de dores, ele sabia que a graça de Deus estava sobre ele. Então a graça de Deus só age ao curvarmos diante de Deus a nossa fraqueza. Olha só o que o versículo 9 diz. O 9 diz assim: mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa. Por isso que nem tudo que nós pedimos a Deus, de fato, nós precisamos. Eu me recordo que o Lulinha, na semana passada, escreveu uma frase e colocou nos comentários basicamente isso. Nem tudo que eu peço a Deus, de fato, eu preciso. Mas Deus sabe o que eu preciso e o que eu necessito. Por isso que diante das orações que nós fazemos, e elas não são respondidas como eu gostaria que fosse, nós vemos aí também as bênçãos de Deus sendo operadas em nós e sobre nós. Porque Deus nos conhece, nós agora, mas Deus conhece o futuro. Né? Deus é aquele que sonda as mentes e conhece os corações e sabe o que de fato nós precisamos. Então a graça de Deus, ela só começa de fato a agir sobre a nossa vida quando nós comprovamos diante de Deus a nossa fraqueza. Então Deus vem e age com poder quando nós mostramos as nossas limitações e a nossa dependência dele. Quarta verdade que esse texto nos mostra é que a graça de Deus é suficiente, pois o seu poder nos mete em nossa fraqueza. A graça de Deus, ela sempre nos alerta, mesmo em nossas fraquezas. Ela nos alerta e ela também nos alegra. Só quando nós somos fracos, o poder de Deus se manifesta sobre nós e em nós. Paulo tinha consciência disso. Olha só que o versículo 9, na parte B do texto, agora, fico feliz e me orgulhar nas minhas fraquezas, para que Deus opere por meu intermédio. Interessante isso, né? E a quinta e última verdade que nós podemos extrair desse texto para a nossa vida é que a graça de Deus é suficiente, pois nos traz grande alegrias, mesmo nas dificuldades. Tem uma música antiga de uma banda muito conhecida na época, Kadosh, e a canção dizia assim: quem vive com Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida de amor, só o crente tem. É interessante essa canção porque ela passa a ser uma verdade na nossa vida. Porque quem tem a graça de Deus, mesmo dentro do contexto de sofrimento, vive a alegria que vem do alto. Por isso que em Neemias 8:10 vai dizer que a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Aleluia. Por isso que percebemos que o que nós precisamos é do fortalecimento divino. Porque o fortalecimento divino em nossas fraquezas tem o sentido de nos dar condições para suportar os momentos que nos faltam forças. Já se percebeu num momento assim, numa condição assim, é onde o fortalecimento se revela, né, sobre nós, diante das fraquezas que nós apresentamos, fazendo muitas vezes aceitar e reconhecer as nossas limitações e não desanimarmos. Por isso que o texto de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, que traz essa mensagem para o nosso coração: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei.
Eu o ajudarei, com a minha vitoriosa mão o sustentarei. Né? Situações adversas no momento de sofrimento e crise, a mão direita, a mão de Deus direita, te sustentará. E em Isaías também 43, 2 vai dizer que quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. As chamas não arderá em você. A verdade é que nós somos fracos e limitados. Somos sim. E devemos reconhecer isso. Não podemos desanimar, mas temos que sim confiar em Deus, que nos fortalece e nos dá ânimo para continuarmos apesar das limitações que nós temos, porque é Ele quem nos capacita pela sua graça. É pela graça de Jesus. Esse Jesus, esse Cristo que é a nossa perfeição. Por onde somos, de certa forma, fracos, Ele opera com o seu poder. Você tem conhecido os seus limites e a sua incapacidade? Você tem colocado diante de Deus essas fraquezas que você tem? Sabe que para Deus não há incapacidades, não há impossibilidades. Quando nós somos fracos, aí sim é que somos fortes, pois Cristo manifesta o seu poder nas circunstâncias. Paulo não conseguiu o que queria, que era o farinho que o incomodava, mas Deus mostrou a ele que a sua graça era suficiente para fortalecê-lo, onde ele era fraco. Que a graça de Deus o aperfeiçoaria e que por meio dela o poder de Cristo estaria na sua fraqueza. Não é diferente para nós. Para nós também, hoje a graça de Deus, ela nos basta. Porque Deus, através da sua graça, nos fortalece. Deus, através da sua graça, nos aperfeiçoa e manifesta Cristo em nós. E como diz o apóstolo Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. E quando ele diz isso, é justamente se referindo ao advento de Cristo, ao segundo volta de Cristo, onde com certeza a sua igreja reinará consigo e não mais viveremos dentro desse contexto de choro, né? Morte e choro não haverá mais. Essas inquietações, esses sofrimentos não nos alcançam mais, mas estaremos para sempre com o Senhor. Amém, querido? Então, diante dos sofrimentos, das crises, das incertezas, que você possa confiar na graça do Senhor, porque a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor nos basta. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus continue com você por caminhos de paz e bênçãos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos partir para o nosso momento de oração. Pelo jeito aqui não chegou nenhum sinal que os irmãos estão bem. Sugeri alguns pedidos aqui para você. Vamos continuar orando pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelos profissionais da saúde, que, como o Dominic tem dito, estão trabalhando no enfrentamento aí Então vamos orar a Deus pela vida dessas pessoas e agradecer a Deus também, porque oramos na quarta-feira pela nossa irmã Maria Adilane, e ela foi mordida por um gatinho e o seu pé ficou muito inchado, né? Uma forte luxação. E graças a Deus, ontem ela disse que já está bem, o seu desinchou, e ela deu graças ao Senhor e pediu para que nós pudéssemos estar orando, mas orando, agradecendo ao Senhor
pela forma bondosa com que conduziu esse processo aí de desinchar, né, a perna. Né? Agradecer a Deus também pela vida dos nossos irmãos queridos, que estão aí com paciência, esperando passar esse tempo de isolamento. Amém, queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Nesse momento, se você lembrar de mais algum pedido, ore a Deus, fale com Ele. Amém? Nós somos gratos, Pai amado, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tudo que tens feito, obrigado por tudo que pode fazer. Obrigado pela vida da tua igreja, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, tem vivido um novo jeito e um novo momento de ser igreja, sem deixar de ser igreja. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem fortalecido o nosso coração, tem firmado os nossos passos no Senhor e não tem permitido com que as nossas convicções em Ti sejam furtadas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem aliviado o nosso coração, nos fazendo compreender a importância de esperar no Senhor para todas as coisas. E nós sabemos, ó Deus, que quem espera no Senhor jamais será frustrado ou confundido, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem olhado para nós e que tuas mãos bondosas estão sobre nós. Te agradecemos, Deus, pela vida da nossa irmã Maria, Deus, que se recuperou. O Senhor foi lá com a tua mão bondosa, trouxe, ó Deus, a cura que ela precisava, Pai. E ela está muito feliz e dividiu e partilhou isso conosco. Então nós te somos gratos pela forma bondosa e carinhosa que o Senhor alcançou a vida da sua filha. Obrigado, Deus, pela forma com que o Senhor tem conduzido os nossos, como igreja do Senhor, ali em Jardim. Te peço, ó Deus, que as tuas mãos alcancem a vida dos teus servos nesse momento. Um a um, ó Deus, nas suas necessidades, ó Pai. Se existe medo, ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, encorajamento através do teu Espírito. Ó Deus, se existe alguém enfermo, que as tuas mãos saram, que curam, possam alcançar a vida de cada um nessa noite, que seja nessa condição. Se alguém está triste, ó Deus, então, não vive triste, mas está vivendo um contexto de tristeza, que a tua alegria possa encontrá-los nessa noite, ó Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor seja com a tua serva irmã Anaide, Pai, que tem passado por momentos difíceis e delicados na sua família. Quantas perdas, ó Pai, por conta do Senhor. Mais uma que ela compartilhou conosco, né, nessa tarde. Seja com ela, trazendo paz, consolo e conforto, ó Deus. É o que ela precisa nesse momento, ó Deus. Ó, guarda a tua filha e não permita, ó Deus, com que ela baixe a cabeça diante disso, mas que ela continue essa mulher firme e guerreira que ela é. Obrigado, ó Deus, mais uma vez nós te somos gratos, mais uma vez nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, e é nesse nome que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe e que você possa ter uma semana de paz e bênçãos. E nós retornaremos na quarta-feira com o nosso culto de oração. Deus abençoe.